A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. O caminho, que é o único caminho revelado pelo Espírito Santo, que nos leva a Deus. Jesus deixa bem claro no Evangelho de João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Espírito Santo nos ensina o único caminho, considerado pelo reino de Deus, que através do Filho de Deus nos leva a Deus para a salvação, a vida eterna, cuja doutrina excede a doutrina dos escribas e fariseus. Cabe a nós fazermos a vontade do reino de Deus quando evangelizamos, quer na rua, no hospital e etc. Ou até mesmo num púlpito. Ensinar as pessoas as obras das quais tem que haver arrependimento antes da confissão de aceitar Jesus como Filho de Deus. Então o que o Espírito Santo está nos mostrando? Um exemplo. Pode uma pessoa achar que aceitou Jesus, na qual cometia adultério, a continuar na idolatria? É isso que o Espírito Santo está nos mostrando. Então, salvação é muito mais do que pensamos, porque o Espírito Santo, quando nos ensina o único caminho que leva a Deus, e passamos a entender que não devemos estar mais nas obras reveladas, reprovadas por Deus, passamos a entender a porta estreita que Jesus ensina em Mateus 7, versículo 13. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Jesus deixa bem claro: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E assim vai confirmando o Evangelho. Mas por que vai confirmando o Evangelho? Temos que dar conhecimento de imediato essas obras que impedirão as pessoas de entrar no reino dos céus. O Apocalipse 22:15 revela, está na Bíblia: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Está revelado na Bíblia. Agora vem a surpresa. Mais um mistério revelado que pegará muitos de surpresa quando não tiverem se arrependido da doutrina dos escribas e fariseus, em que Jesus deixou escrito em Mateus 5:20. O Espírito Santo está nos ensinando que, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então o que o Espírito Santo está nos ensinando? Que além das obras que foi revelado lá no livro de Apocalipse, tem mais essa. Mateus 5:20, que impedirá as pessoas de entrar no reino de Deus
caso elas continuem na doutrina dos escribas e fariseus. É a surpresa. Pandemia pegou todo mundo de surpresa. Muitas coisas sobrevirão sobre o mundo e pegarão muitos de surpresa. Após o conhecimento destas obras, o Espírito Santo nos ensina que o único caminho que leva a Deus está descoberto, no qual nos conduz à vida eterna. Está aí, ele nos ensina. A nossa responsabilidade através da obediência quanto ao ide e pregai o Evangelho é dar de imediato os tais conhecimentos, já no momento antes da confissão quanto a aceitá-lo. Deus deu a oportunidade de evangelizar de imediato, antes de falarmos, aceita Jesus como o único Salvador. Primeiro, de imediato, nós temos que ensinar. O senhor sabe ou a senhora sabe o que é aceitar Jesus como um único Salvador? É não ter mais participação dessas obras no qual o Espírito Santo já deixou revelado. Mistério. As tais obras impedirão as pessoas de entrarem no reino dos céus. Então, após esse conhecimento dado de imediato a essas pessoas, no momento que se ela arrepende, ela sabe exatamente de quais obras que ela se arrependeu. Inclusive Mateus 5,20. Arrependei-vos e crede no Evangelho, é o que revela Marcos 1,15. Arrependimento de quê? Se nós não viemos a ensinar quais são as obras que elas têm que se arrepender, como fica a situação dessa pessoa? Eu aceitei Jesus, e agora o que eu faço? Agora o que faz? Agora é o que está revelado no Evangelho de Marcos 1,15. Arrependei-vos de quê? Se você está na idolatria, se arrepende da idolatria. Se você está na idolatria e está no adultério, se arrepende do adultério e se arrepende da idolatria. Por quê? Porque já foi ensinado quais as obras que deve se arrepender de imediato. Até porque nós não sabemos o tempo dessa pessoa que ela vai viver. Então, após darmos conhecimento dessas obras que Deus diz que não entrarão no reino dos céus, ela tem a consciência do que ela não pode mais praticá-las. Se ela morrer daqui a uma semana e ela realmente ter um entendimento do que realmente se arrependeu, aí é uma posição que o reino de Deus nos dá. Nós temos o exemplo do criminoso na cruz, né? A misericórdia de Deus. Mas nós temos que entender que, dado o conhecimento do que nós não podemos seguir, então eu sei que após eu aceitar Jesus, eu sei o que eu não posso, principalmente, estar mais da doutrina dos escribas e fariseus, revelado em Mateus 5,20. Porque desta forma eu não vou entrar no reino dos céus. Então é um caminho que não conduz
ao Pai. É isso que o Espírito Santo está mostrando. O único caminho que leva ao Pai, através do Filho de Deus, é a pregação do Evangelho, novo mandamento, no qual Jesus deixou como ensino. E esse ensino do Evangelho, o Espírito Santo está nos ensinando que o Evangelho excede a doutrina dos escribas e fariseus. Então eu já sei do momento, depois que eu tenho conhecimento dessas obras, eu tenho a certeza do caminho que eu tenho que seguir, que aí eu passo a fazer a vontade de Deus. Crede no Evangelho. É seguir o caminho que Jesus ensina. Por isso que ele fala em João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse ensino, ele começou o seu ministério ensinando o Evangelho. A partir de Mateus 5,1, que é Evangelho, nós vamos ver que Jesus subiu a um monte e lá se aproximaram os seus discípulos. Lá ele começa a ensinar. Então nós temos que entender, buscar qual é o ensino que Jesus deu aos discípulos e no presente. Nós temos que ter conhecimento disso. Já o Espírito Santo já nos ensina quais as obras que impedirão as pessoas de entrar no reino dos céus. Se não entra no reino dos céus, não tem o Espírito Santo dado por Deus. Então, achar que aceitar Jesus e após desse aceitar, seguir a obra dos escribas e fariseus, quando fala obra, é a doutrina deles, não entrarão no reino dos céus. Está escrito. Lá no Evangelho de Mateus 23, versículo 1, 2 e 3, nós temos uma posição quanto a Jesus falando dos escribas e fariseus. Lá no versículo 1, Jesus deixa bem claro, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Ele está dizendo para observar. Mas ele diz, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. São as tais doutrinas dos escribas e fariseus que vão impedir a qualquer pessoa de entrar no reino dos céus. O Evangelho de Mateus 9,13 revela, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Misericórdia ele quer. Misericórdia é uma posição imediata que devemos ter na oportunidade, no momento do evangelismo, que Deus coloca no nosso caminho essas pessoas, porque não sabemos o tempo de vida de cada um. Então não basta, só aceita Jesus. Primeiro tem que mostrar o que é o arrependimento, as obras, as tais obras, é falar de imediato a essas pessoas. Só ela sabe que está escrito que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, está lá escrito no Evangelho. Aliás, no livro de Apocalipse 22:15.
viemos que a mostrar aqui os que praticam a doutrina dos escribas e fariseus. Então já temos uma coisa imediata. A senhora ou o senhor se arrepende dessas obras que estão aí? Não precisamos saber. Deus sabe. Então, no que está escrito, se ela está no adultério e na idolatria, ali o Espírito Santo é que vai convencer. Mas é uma coisa imediata. Não se pode perder tempo com a evangelização. Não podemos. Não podemos, porque nós não sabemos o tempo dessas pessoas em que Deus vai permitir elas estarem aqui. Portanto, aceitar Jesus é ter conhecimento dessas obras e não mais praticá-las. Porque se tiver nelas, não herdarão o reino dos céus. Com essa misericórdia que Deus nos ensina, a escolha nunca é nossa, mas a responsabilidade recai sobre nós após nós termos conhecimento das tais obras reveladas pelo Espírito Santo. Temos que ensinar o Evangelho, porque o Evangelho será pregado. Será. Ninguém impedirá, vai impedir de o Evangelho, novo mandamento, ser impedido. Porque o Espírito Santo ele vai passar a colocar entendimento, como já está sendo colocado no momento, e cabe a mim também não praticá-las, essas obras. Primeiro eu tenho que aprender o que o reino me ensina, para depois eu dar ciência daquilo que o reino determina. Então, assim o Espírito Santo nos ensina. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Estão fazendo o que Jesus manda fazer? O Espírito Santo dá entendimento agora para falar. A sua justiça tem excedido a dos escribas e fariseus? Estão impedindo dessas pessoas entrarem no reino dos céus. Mas saibam que a partir do momento em que o Espírito Santo revela, nós temos que dar conhecimento. Né? Se tais pessoas estão ainda na doutrina dos escribas e fariseus, se arrependa. Que se não se arrepender, vão se incluir nas outras obras reprovadas por Deus. Porque assim o Espírito Santo me faz revelar de novo. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A situação é mais séria do que nós pensamos. Deus está atento a todas as coisas no mundo. A revelação é o tempo de Deus. Muitos falsos profetas estão aí. Ele deixou-nos avisado que, se possível, enganaria até os próprios eleitos. Então, assim eu agradeço ao Espírito Santo por esta oportunidade, porque assim estou revelando aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo. E de graça estou dando aquilo que Deus me deu de graça, sem um centavo de ninguém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.